Olá, queridos, bem-vindos ao Entenda a Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre uma palavra muito falada nos cultos evangélicos, a palavra Amém, que seja talvez a palavra mais falada nos cultos evangélicos. Mas, na verdade, não é uma palavra no original, mas sim um termo ou um acróstico de uma frase. É sobre isso que nós vamos falar. Amém. Rapidinho, eu pesquisei ali o que significa a palavra amém. E ali está dizendo no Google, o doutor Google, que sabe tudo, ou acha que sabe tudo, diz o seguinte, que amém significa certamente, ou verdadeiramente, ou o mais tradicional que todo mundo pensa que é, assim seja. Mas na realidade, originalmente, a palavra amém, ou o termo amém, não significa isso que a gente leu. Dá a entender que é isso. Pode ser que a gente dê esse significado. No nosso costume usual, a gente possa dizer, não, significa isso mesmo, certamente, verdadeiramente, ou assim seja. Mas no original, não significa isso. A palavra amém é um acróstico de uma frase El Melech Neman, que significa literalmente, o nosso Deus é um rei fiel. É isso que significa. É por isso que a palavra amém é usada após as orações. É por isso que a palavra amém é usada após alguém falar algo da palavra de Deus. E quando uma oração também é feita de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que a gente entende que é a vontade de Deus para as nossas vidas, a gente diz a palavra amém. Porque na cultura bíblica, na cultura daquela época onde surgiu essa palavra amém, a ideia da palavra amém é uma confirmação de que eu creio naquilo que a palavra de Deus está dizendo para mim. E por isso que eu oro conforme a palavra de Deus. E por isso, ao orar conforme a palavra de Deus, eu creio que eu estou orando conforme a vontade de Deus. E ao orar conforme a vontade de Deus, eu acredito de todo o meu coração que Ele me ouve. E ao me ouvir, Ele é capaz de responder as minhas orações. E é por isso que eu digo amém. Porque eu creio que Deus, aquele que prometeu, é um rei que governa todas as coisas, é soberano, que tem todo o poder e ao mesmo tempo Ele é fiel para aqueles que creem nele. Então simplesmente é isso que significa a palavra amém. A gente dá amém para tudo, não é? A gente até fala isso, né? As pessoas dizem amém para tudo. Na verdade, nós também, os cristãos, damos amém para coisas que não são a vontade de Deus. Nós dizemos amém para qualquer coisa. E qualquer coisa que as pessoas prometem, a gente diz amém. E aquelas pessoas não são fiéis como Deus é fiel. Então dizer amém para tudo, muitas vezes podemos correr um risco. Diga amém, sim, se for você usar de maneira espiritual, ou se você for tão crente assim, você vai dizer amém simplesmente para aquilo que é verdadeiramente a palavra de Deus. E é porque é isso que significa verdadeiramente a palavra amém. É óbvio que lá no final existe uma palavrinha, que diz verdade, ou Deus é fiel, que é na verdade uma palavra, um sinônimo, ou dizer assim, que tem a mesma raiz. A palavra verdade, a palavra confiar, a palavra fé e a palavra fiel, elas têm a mesma raiz no original em hebraico e ela surge ali. Então a gente pega só a última palavra e diz, não, isso é uma verdade, amém. Isso é, eu tenho certeza que isso, então amém. Vamos dizer assim, assim seja, amém. Então a gente pega somente a última parte da palavra, mas esse é um acróstico de uma frase inteira que tem Deus no meio. E esse Deus é aquele que verdadeiramente prometeu. Esse Deus é aquele que cumpre aquilo que prometeu. Esse Deus é aquele que é fiel. Esse Deus é aquele que é verdadeiro. Esse Deus é aquele que cumpre com tudo aquilo que Ele falou. E é por isso que quando eu oro conforme aquilo que Deus tem para a minha vida. E é por isso que eu digo amém. Isso deveria ser a maneira correta do uso do amém e não para dizer amém para todas as coisas. Isso é uma linguagem do evangeliquez, é uma palavra muito usada no meio evangeliquez que também é conhecida lá fora. As pessoas dizem assim seja, as pessoas dizem amém para qualquer coisa. Mesmo que elas não conheçam Jesus, mesmo que elas não conheçam Deus, elas usam esse termo. Esse termo é muito comum e faz parte já da cultura brasileira. Não tem problema nenhum para isso. Mas se nós trazermos para a Bíblia, nós estamos aqui entendendo a Bíblia, essa palavra é usada assim para elucidar que eu creio naquilo que a palavra de Deus diz acerca de mim e naquilo que a palavra de Deus promete para mim. Então, eu uso o amém para essas coisas. Se você quiser espiritualizar todas essas coisas, use o amém somente para isso. Mas não tem problema nenhum.
você faz parte da cultura brasileira e você vai usar um amém, pode usar um amém para qualquer coisa, não tem problema, já é uma palavra comum pra gente e não tem problema você usar, não é pecado você usar ela de maneira correta. Mas se você quiser espiritualizar nas questões espirituais, nas suas orações, ore à vontade de Deus, ore pela palavra de Deus se cumprindo na sua vida. E aí sim, esse amém é genuíno e verdadeiro, conforme a Bíblia nos ensina que é. E só para terminar, só para elucidar, nós escrevemos o amém, né, com um M no final, né? Mas se nós formos transliterar do original, o certo seria com um N no final. Mas como eu já disse, já é uma palavra que faz parte do nosso dicionário, faz parte das nossas expressões brasileiras, não tem problema nenhum também escrever amém com M. É só para elucidar, porque a última palavra da frase é neman, que seguiria com a letra num, que seria transliterada porque tem esse som, o som de N. Só isso, mas não tem problema nenhum escrever amém com M, porque na língua portuguesa, amém é com M. Que Deus te abençoe, amém, porque eu sei em certeza que Ele quer te abençoar. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.